Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Hoje temos connosco o Dr. Rui Patrício, meu ilustre colega, representante da advocacia em prática societária, amplamente conhecido e reconhecido pelos seus méritos enquanto advogado da área criminal. De facto, é um advogado que dispensa quaisquer apresentações. Hoje aceitou o nosso repto para vir aqui falar sobre combate à discriminação e, a esse propósito, eu gostava de referir aqui um pequeno marco, que é o primeiro aniversário da aprovação do Plano Nacional de Combate ao Racismo e à Discriminação 2021-2025. Este plano visa a promoção da igualdade, o combate ao racismo e à discriminação racial, consagrando medidas transversais e específicas aos vários setores, nomeadamente na promoção de serviços de aconselhamento, orientação e informação a vítimas de discriminação, de ações e campanhas de literacia de direitos e de acesso ao direito. Com o objetivo de proceder à implementação efetiva destas medidas, foi celebrado um protocolo entre a Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, o Alto Comissariado para as Migrações, através da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial e o Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Com o episódio de hoje do nosso podcast, pretendemos fazer um balanço e pôr em perspectiva o que já foi feito, o que ainda está por fazer e o que pode ser melhorado, qual o papel do advogado e de toda a sociedade, como aumentar a confiança nas instituições. Infelizmente, a confiança na instituição judiciária está muito em baixo e pretendemos cumprir tudo o que está previsto no plano e pretendemos, essencialmente, desenvolver ações de formação e capacitação de profissionais sobre combate ao racismo e à discriminação, sobre a diversidade e igualdade étnico-racial, cultural, linguística e religiosa. No fundo, o que este podcast pretende é ter convidados que saibam das matérias aqui faladas e que nos possam elucidar e levar o direito aos cidadãos. E, para começar, acho que a primeira pergunta que se impõe ao nosso convidado, Rui, o que é que achas? Achas que todos estamos conscientes do conceito de discriminação ou achas que a sociedade ainda desconhece o que é a discriminação? Antes de mais, boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui neste evento, neste programa do Conselho Regional de Lisboa. A resposta a essa pergunta é difícil por duas razões, diria eu. Primeira, porque o conceito de discriminação é muito abrangente. Do fundo, discriminação é tudo aquilo que, de alguma forma, põe em causa a ideia de igualdade que está presente no artigo 13 da Constituição. E, portanto, pode haver discriminação, isto é, um comportamento ou uma atitude que conduz a um tratamento diferenciado injustificadamente, e esse injustificadamente é baseado em algum motivo, podem ser os mais diversos, faz com que o conceito seja muito lato. O facto de ser muito lato obriga-nos a ter alguma cautela quando respondemos sim ou não, estamos todos conscientes, porque podemos estar conscientes sobre determinadas áreas. Por exemplo, eu diria, nos últimos anos, a sociedade portuguesa evoluiu muito no que diz respeito a questões de raça, no que diz respeito a questões de género, no que diz respeito a questões de orientação sexual. Evoluiu menos, diria eu, por exemplo, no que diz respeito a questões de condição económica, a questões que hoje estão cada vez mais na ordem do dia de idade, as questões da velhice, as questões da terceira idade. E, portanto, eu diria, como o conceito é muito abrangente, talvez tenhamos que partir a questão da discriminação em áreas. Acho que em certas áreas se evoluiu muitíssimo, e nestas coisas é bom ter uma visão diacrónica e pensar, quando eu tinha 20 anos, ou seja, há 30, como as coisas eram, como as coisas evoluíram muitíssimo. Agora não evoluíram em todas as áreas da mesma forma. Na altura, não sei se as pessoas se lembram, falava-se no direito da União Europeia, da Comunidade Europeia, a duas velocidades. Eu acho que nós vamos evoluindo em matéria de discriminação a várias velocidades. E, portanto, é preciso ter algum cuidado, sim, respondendo sim, estamos todos conscientes, numas áreas mais, noutras áreas menos. A outra razão pela qual a resposta é difícil, temos que ser cautelosos, é porque nós não temos instrumentos para medir o grau de consciência da sociedade. Nós temos impressões, temos algumas estatísticas, que são estatísticas muito sectoriais, muito localizadas, algumas com algumas insuficiências,
mas não temos propriamente um medidor daquilo que é a consciência social. Estamos aí, vivemos, estamos Mas inseridos tu na acreditas comunidade. que, por exemplo, um plano nacional como o que o Governo elaborou, Sim. que pode ajudar ou por isso simplesmente as pessoas nem se apercebem Não, pode da sua ajudar. existência? Pode ajudar sempre. Pode ajudar sempre. Ajuda desde logo porque tem uma força simbólica. A sua preparação, a sua aprovação e a sua divulgação tem uma força simbólica, se quiseres, tem uma força indutora de combate à discriminação e à desigualdade. E, por outro lado, quando tem medidas concretas, isso também tem alguma importância. Portanto, ajudar ajuda sempre. Não podemos ter a crença de que se houver um programa, ou se houver uma comissão, ou se houver uma lei, que todos os problemas ficam imediatamente resolvidos. Desculpa-me interromper-te, mas não, na tua opinião, uma vez que falaste em várias velocidades, qual é que tu achas que é aquele ponto ou os pontos em que estamos mais avançados em termos sociais na consciência da discriminação e aqueles que carecem, que necessitam de maior consciencialização? Olha, e isto é a minha opinião e é baseada na minha impressão e na minha vivência. Eu acho que onde avançámos mais, e avançámos por várias razões sociológicas, razões mediáticas, etc., foi naquilo que se tem chamado os temas fraturantes. Porquê? Porque tem mais visibilidade, porque tem que ver com estruturas de pensamento muito antigas, tem que ver com movimentos ideológicos, etc. As questões da raça, as questões do género, as questões da orientação sexual. Acho que estas três questões têm sido as questões que têm estado mais, nos últimos anos, na ordem do dia. Têm sido mais mediatizadas, têm sido fonte de estudos, têm sido objeto de estudos universitários. Pelas mais variadas razões, acho que nestas áreas foi onde se avançou mais. Acho que outras áreas como a deficiência, por exemplo, a velhice, a condição social e se calhar às vezes outras áreas de que nós ainda não nos apercebemos e que socialmente ainda não temos consciência, mas que se calhar afetam algumas pessoas, porque, como sabemos, e se não sabemos devemos estar conscientes disso, o artigo 13 da Constituição faz um enunciado de razões pelas quais se não pode tratar de forma não igualitária, mas isso é meramente exemplificativo, é meramente enunciativo, não é esgotante. Isto é, o que é importante no artigo 13 da Constituição é que todas as pessoas têm a mesma dignidade e que não podem ser tratadas de modo desigual e injustificadamente por razões de que lá exemplifica. Raça, género, origem geográfica, orientação sexual, etc, etc. O que não quer dizer que não haja outras atitudes discriminatórias que nós ainda não nos apercebemos. Agora, há, na minha perspectiva, um conjunto de situações, e eu já enunciei três, que eu acho que são particularmente importantes, a questão da deficiência, enfim. Hoje em dia talvez haja quem diga que não se deva dizer deficiência, mas eu sou de outro tempo e ainda tenho alguma dificuldade em substituir estas palavras, estes significantes. A questão da deficiência, a questão da idade, a questão da condição económica, acho que são temas para os quais ainda não olhamos tanto como para outros. E acho que aí há um caminho a fazer. Não quer dizer que os outros também não haja. Há uma coisa que eu tenho ouvido, que me tem sido dita, que é, por exemplo, em relação à questão da discriminação em função da sua orientação sexual, nós, advogados, somos tradicionalmente acusados de ser conservadores. E eu ouvi já dizer que muitas das vezes situações desse tipo de discriminação não chegam a tribunal porque as pessoas não confiam em nós e acham que nós vamos ser conservadores e vamos criticar. Isto faz-te sentido? Não tenho essa experiência, isto é, nunca ouvi isso, é a primeira vez que estou a ouvir. Nunca ouvi isso a segunda parte, que os advogados são conservadores, isso já ouvi muitas vezes e já pude testemunhar, embora não se deva fazer generalizações, mas é uma profissão que tende a ter algum conservadorismo. Hoje em dia, talvez não tanto um conservadorismo em matéria de costumes, mas é uma profissão que tem tendência a um certo imobilismo. Mas nunca tinha ouvido isso, admito que existe, nunca me apercebi. Mas se assim há uma coisa, isto é para divulgar, há uma coisa que eu queria testemunhar. Temos 28 anos de exercício da advocacia, incluindo o estágio, temos os dois, somos da mesma idade, somos colegas de curso, acho que isso se pode revelar aqui, o Urbi et Orbi. Há advogados e advogados.
E, portanto, seguramente, quem se quiser queixar há de encontrar advogados mais conservadores, advogados menos conservadores, sem prejuízo da profissão poder globalmente ter uma atitude tendencialmente conservadora. Mas acho que a profissão também evoluiu muito. Também acho que sim. E é isso que nós queremos fazer aqui, é aproximar, no fundo, a profissão da sociedade. Agora, falando mais até para as pessoas, explicando em termos de justiça penal, sim, o que é que nós podemos dizer às pessoas que poderá ser crime e que justifica uma ida a tribunal? Em termos de justiça penal, stricto sensu, propriamente dita... Se calhar dividíamos as contraordenações eu deixaria as contraordenações para um segundo capítulo, não um segundo capítulo outro dia, mas um segundo capítulo daqui a uns minutos. Em termos de justiça penal, stricto sensu, acho que podemos organizar as coisas em dois grandes segmentos. O primeiro segmento, o crime de discriminação propriamente dito, está previsto no artigo 240 do Código Penal, mas, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, não cabe lá tudo o que possa configurar uma situação de discriminação. No artigo 240, e simplificando, o artigo é grande, tem mais do que um número e cada um deles tem várias alíneas, constitui crime de discriminação, por um lado, o fazer uma organização ou participar numa organização que tenha por objetivo a violência, o incitamento ao ódio, etc. Isto é, uma atividade concreta e, em certos casos, concertada de discriminação, de atos concretos de discriminação. Portanto, esta é, digamos, a conduta mais grave do crime de discriminação. E depois há um segundo segmento típico, um segundo segmento incriminador, que tem que ver com, simplificando, a apologia pública ou a divulgação pública de uma atitude de discriminação, sempre publicamente, que se traduz em incitar à violência, incitar à perseguição, injuriar ou difamar publicamente, mas sempre através de um mecanismo de divulgação. E, portanto, o crime de discriminação esgota-se nestas duas vertentes. A vertente da organização e a vertente de adotar um conjunto de comportamentos através da divulgação pública que conduzam ou que possam conduzir a um determinado tipo de comportamentos. E dir-se-ia, bem, então isso significa que a relevância da discriminação em sede penal, stricto sensu, é limitada. A resposta é sim e não. Sim, porque do ponto de vista daquilo que é o crime de discriminação, temos isto e não temos mais. Sendo certo, não sei se me vais perguntar, mas eu vou-te já responder se devíamos ter mais. A minha resposta é não, porque o direito penal não serve para tudo. É isso que eu queria, porque queria te pedir, até porque estamos aqui num Pode Esclarecer, é que explicasses porque é que há matérias que têm relevância penal e outras que não têm essa relevância penal, porque muitas das vezes as pessoas dizem isto é tão grave que devia ser criminalizado, e ouve-se muito isto na comunicação. Bem. Eu tenho uma resposta para juristas e para não juristas. Para juristas, sobretudo aqueles que estão mais versados no direito penal, costuma dizer-se, e bem, que o direito penal é de última ratio, isto é o último recurso do Estado em termos de direito. E, portanto, não pode servir para tudo. Só pode servir para proteger os bens jurídicos mais importantes contra as ameaças mais graves. O resto deve ser deixado para outras ordens jurídicas. E porquê? Por um lado, porque o direito penal tem um arsenal punitivo que é muito constritor de direitos, liberdades e garantias, nomeadamente tira a liberdade, além de tirar outras coisas, como o património, mas tira a liberdade. E, por outro lado, porque, se quiserem, uma frase banal, mas que eu acho que é ilustrativa, onde tudo é proibido, tudo é permitido. E, portanto, não se pode banalizar o direito penal. E, portanto, esta é a resposta para juristas. A resposta para não juristas é, se quiserem uma metáfora bélica, o direito penal é a bomba atómica do direito. Portanto, a bomba atómica só se usa em casos extremos. Há outras coisas que podem ser resolvidas com armamento convencional e tal. E, portanto, isso, as contraordenações, a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade laboral, um conjunto de outras armas que não recorrem ao arsenal punitivo violento do direito penal. E, portanto, o direito penal deve ser reservado para bens jurídicos essenciais. E aqui o bem jurídico é essencial, ou os bens jurídicos são essenciais porque são a dignidade e a igualdade, além de outros bens que podem ser a integridade física, a honra, etc., mas essenciais contra ameaças sérias, contra ameaças graves, contra aquilo que é a criação de um maior perigo ou uma invasão mais séria da esfera do bem jurídico. O resto deve ser deixado para outras ordens do direito, para outros segmentos do direito. E, portanto, eu acho que o artigo 240, como está, ele já teve várias revisões, a última foi em 2017, está genericamente bem. Agora,
eu meti como eu meti isto aqui a talho de foice, antes que me perguntasse, portanto, eu não proporia, ao contrário do que hoje em dia se faz muito, que é, perante cada problema, vai-se legislar penalmente, alargar o crime ou criar o crime. Não proporia isso. Até porque, e esta era a segunda parte da minha resposta quanto ao direito penal stricto sensu, há um conjunto vastíssimo de outros crimes que, não sendo crime de discriminação, podem ter muita relevância por razões de discriminação. São chamados crimes de ódio, que é um conceito, enfim, um bocadinho elástico, mas eu vou dar 2 ou 3 exemplos e acho que se qualquer pessoa percebe... E depois também te pediria dos exemplos dos outros. De crimes de discriminação que referiste no início. Sim. Ou seja, para por referência ao 240. Por referência ao 240. Então, antes do 240, crimes de ódio. Alguém mata porque a vítima tem uma determinada raça. Isto é um crime de homicídio, em princípio é um crime de homicídio qualificado, porque o motivo é fútil e revela especial censurabilidade, mas a discriminação é aqui um elemento relevante. É um elemento relevante para aferir de elementos do crime, nomeadamente os elementos subjetivos, as motivações, o dolo, etc., e é relevante para efeitos depois da medida da pena. Isto é um exemplo claro de crime de ódio. Alguém pratica um crime de perseguição, que é um crime que não é tão antigo assim, é recente na nossa ordem jurídica, o chamado stalking, por motivos que podem ser da ordem da discriminação, porque aquela pessoa tem um género que o perseguidor não aprecia, porque aquela pessoa é de um país que o perseguidor não aprecia, o problema das migrações, que é um problema que está candente na ordem do dia, porque aquela pessoa tem uma orientação sexual que não aprecia, e, portanto, o crime é de perseguição, não é de discriminação, mas a discriminação tem aqui um papel importante. E podia dar N exemplos. Coação, ameaça, ofensas à integridade física, difamação, tudo mais. E, portanto, a discriminação também é relevante deste ponto de vista. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Essa perseguição que referes para explicar a quem nos ouve, esperemos que muitos cidadãos que não são juristas, essa perseguição tem que ser sempre física ou pode não ser física? Não, pode não ser física. A perseguição pode assumir qualquer forma, desde que isso signifique importunar reiteradamente uma pessoa de modo a constrangê-la na sua liberdade, a criar-lhe medo, a criar-lhe receio, a fazer com que seriamente altere o seu modo de vida. Ou seja, até redes sociais. Até redes sociais, e-mails, telefonemas, o que for. Não precisa de ser física. Certo. Aliás, hoje em dia sabemos que há formas de perseguição bem mais eficazes, entre aspas, do ponto de vista da criação de medo e de perturbação na vítima, do que propriamente a física. Voltando à tua pergunta, dei alguns exemplos de crimes de ódio, voltemos ao crime de perseguição propriamente dito, ao crime de discriminação propriamente dito, previsto e punido no artigo 240 do Código Penal. Exemplo paradigmático. Alguém cria, enfim, não vou dizer um partido político, embora pudesse ser um partido político, também é uma forma de organização que pode caber na previsão do artigo 240, mas alguém cria uma associação cujo objetivo é promover a discriminação racial. Um exemplo histórico, o Ku Klux Klan. Vamos imaginar que agora alguém fazia aí um Ku Klux Klan e cujo objetivo era perseguir pessoas de uma determinada raça. Persegui-las, bater-lhes, incendiar-lhes as casas, simplesmente causar-lhes medo, fazer propaganda pública no sentido que essas pessoas devem ser tratadas desta ou daquela forma discriminatória. Isto é um exemplo típico do artigo 240 de um crime de discriminação. Ou alguém que tem, imagina, um programa de televisão, comentador, e nesse seu programa de televisão veicula, por exemplo, negando o Holocausto, por exemplo, negando a igualdade das raças, por exemplo, propalando... Aliás, o artigo dá vários exemplos do que pode consistir numa conduta de discriminação. E com isso, com essa base, dizendo, não, mas não existiu holocausto nenhum. Estou a dar um exemplo caricatural, mas pode acontecer. Não existiu holocausto nenhum. Pergunta-se ao comentador, mas o senhor está a dizer que não existiram campos de concentração e de extermínio? Não, estou a dizer é que os judeus não são seres humanos e, portanto, devem ser perseguidos. E isto é um comportamento também típico do crime de discriminação. Portanto, são estas condutas mais graves, mais organizadas ou publicitadas que o legislador considerou que era um crime propriamente dito de discriminação. O resto deixou ou para os crimes de ódio ao nível da motivação ou deixou para as contornações. Depois há todo um conjunto vastíssimo, e eu acrescentaria, disperso e às vezes confuso, de contraordenações, isto é, de ilícitos, aos quais se não aplica uma pena, mas uma coima, e portanto são
por definição de menor gravidade, que vão sancionar situações de discriminação, seja no trabalho, no emprego, seja no acesso a bens ou serviços. Só para situar, aí já estamos a falar de contraordenações. Aqui é tudo contraordenações. Aí já são contraordenações. Tudo contraordenações. Portanto, os crimes terminam no 240 do Código Penal e nos crimes com uma motivação de ódio. Os vários que podemos encontrar. Depois temos um campo vastíssimo de contraordenações. Eu diria, aliás, tão vasto que é difícil de enumerá-las todas. Mas, por exemplo... E talvez não fosse má ideia sistematizar. Vou dar vários exemplos. Sim. Há alguém no trabalho, numa situação de trabalho, é preterido face a um colega, seja na organização do seu tempo de trabalho, seja nas regalias que tem, seja no que for, num aspecto relevante da relação laboral, por razões, evidentemente provadas, de discriminação em razão de um determinado setor, de um determinado fator, ou pela idade, ou pela raça, ou pelo género, o que for que nós possamos eleger. Isto pode ser uma contraordenação do âmbito laboral. Temos alguém a quem é negado o acesso a um restaurante porque é branco, verde, azul, amarelo. Isto é um exemplo também, pode configurar uma contraordenação do acesso a bens e serviços. Imagina uma operadora de telecomunicações ou um prestador de serviços de qualquer outra utility, como sói dizer-se em português moderno, que apanhou estas expressões anglo-saxónicas, se nega a celebrar contratos com pessoas de origem asiática, estou a dar um exemplo, ou com pessoas de origem na Oceania, por exemplo. E podia-te dar muitos outros exemplos, isto é, tudo aquilo que for a negação de um acesso a um bem, a um serviço público, etc., pode, e na maior parte dos casos configura, uma contraordenação. Portanto, não é apenas no âmbito laboral, pode ser nos mais variados âmbitos. Qual é o ponto? O ponto é que isto tudo está disperso por vários instrumentos legislativos. Tu podes encontrar coisas na área laboral, e mesmo na área laboral encontras disperso por vários instrumentos, podes ter no Código do Trabalho, podes ter depois na lei da ACT, podes ter alguma coisa prevista naquela comissão para a igualdade das condições, enfim. Depois tens no âmbito dos serviços, pode ser no âmbito energético, pode ser no âmbito das telecomunicações, pode ser no âmbito da ASAI, pode ser nos âmbitos mais variados. A questão racial, hoje em dia, está mais concentrada, desde 2017, desde que foi criada a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial, que tem, aliás, funções em termos de aplicação de sanções contraordenacionais, mas aquilo que é preciso que as pessoas tenham consciência é, primeiro, que existe um conjunto muito alargado de comportamentos discriminatórios com as mais diversas naturezas que podem ter relevância contraordenacional. Primeiro ponto, e mais importante. Segundo ponto, que às vezes não é fácil, para não dizer que é muito difícil, ao cidadão comum orientar-se neste labirinto e saber exatamente, mas esta contraordenação está onde? Queixo-me a quem? Vou onde? E, portanto, é importante que as pessoas saibam que se devem queixar, mas às vezes elas próprias, por elas mesmas, não conseguem resolver o problema, porque é um labirinto muito grande. É um labirinto enorme, obviamente, e nós aqui também não nos queremos substituir, naturalmente, aos advogados e à sua intervenção, mas é importante que pelo menos as pessoas tenham a noção de quando é que se devem dirigir a um advogado para que, naturalmente, façam valer os seus direitos. Se eu for preterido, se eu concorrer a um determinado emprego e for excluído por motivos discriminatórios, o que é que eu posso fazer, na prática? Podes fazer duas coisas. Podes fazer três, desculpa a ironia. A primeira é conformas-te, mas isso suponho que do ponto de vista pedagógico não se queira que as pessoas se conformem, porque às vezes conformarem-se é meio caminho andado para as coisas não mudarem. Portanto, excluindo esta opção, que trouxe com alguma ironia, pode fazer uma de duas coisas. Pode queixar-se diretamente, e nesse caso é relativamente menos difícil encontrar o lugar onde se vai queixar, porque toda a gente sabe mais ou menos que há uma autoridade para as condições de trabalho e, portanto, vai à ACT. Ou, eu diria, se tiver condições para isso, procurar apoio junto de um advogado, seja diretamente, seja através até porque do apoio judiciário. Quem não tiver condições pode sempre recorrer, como disseste, ao apoio judiciário. Porque embora existam, e isto é importante também na minha perspectiva, é só um minuto para frisar, embora existam um conjunto de instituições, de autoridades, de comissões
às quais as pessoas podem dirigir, e já agora, e quando não souberem onde se devem dirigir, podem e devem dirigir-se à polícia, ao Ministério Público, porque mesmo não sejam eles os competentes, têm a obrigação de encaminhar para os serviços competentes. Às vezes não o fazem. Eu imagino que algumas pessoas estejam, quando estão a ver-nos e estão a pensar do lado de lá, mas eu já fui um dia e disseram-me que não era ali. Sim, mas têm a obrigação de encaminhar. Portanto, vão-se queixar e devem queixar-se. Mas isso não dispensa, ou pelo menos não deveria dispensar, o procurarem um apoio jurídico de advogado, seja diretamente, seja através do apoio judiciário, para perceberem melhor as implicações que pode ter o comportamento de que foram vítimas. E como é que as coisas vão correr, qual é a dinâmica do processo, porque às vezes as coisas tomam uma dimensão que ultrapassa a capacidade das pessoas lidarem com isso. E, portanto, é sempre bom encontrarem esse apoio, irem buscar alguém que ajude. Como nós sabemos, etimologicamente, advogado é o que é chamado a ajudar, e, portanto, não seria má ideia. Claro. Terminamos aqui, então, a primeira parte da conversa com o Dr. Rui Patrício e terão a segunda parte para ouvir e continuaremos, naturalmente, a falar do combate à discriminação.